Imagine só, e se um documento papal secreto, escrito um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, tivesse sido publicado? A nossa análise de hoje mergulha num texto perdido que, segundo algumas interpretações, poderia ter mudado o curso da história, mas ele nunca viu a luz do dia. Então, a grande pergunta que fica é essa. Será que um único documento, lá do Vaticano, poderia ter alterado a relação entre católicos e judeus e, quem sabe, até o próprio rumo da Igreja? É isso que a gente vai investigar agora. Bem, tudo começa em 1938 com o Papa Pio XI. Ele encomendou a criação de um documento muito importante, uma encíclica, que acabou ficando inacabada. O mais curioso é que o rascunho foi encontrado na mesa dele logo depois de sua morte. Esse rascunho tinha o título de Humani Generis Unitas, que significa a unidade da raça humana. Ele foi preparado por 3 jesuítas, a pedido do Papa. O objetivo principal era bem claro: condenar o racismo nazista. Mas, com a morte repentina de Pio XI em 1939, o projeto foi simplesmente abandonado. E aqui que a fonte desta análise faz uma afirmação, olha, bem ousada. Diz o seguinte: se essa encíclica tivesse sido concluída e publicada, muitos males poderiam ter sido evitados. Uma afirmação que sugere um impacto gigantesco, que poderia ter mudado até eventos que só aconteceriam décadas depois, como a gente vai. Tá, mas o que exatamente dizia esse rascunho? O interessante é que ele tinha um argumento duplo, quase contraditório, sabe? Tratava dessa relação super delicada entre raça e religião, de uma forma bem particular. A tensão central do documento era nítida. De um lado, ele condenava com muita força a perseguição racial do nazismo, dizendo que era totalmente contrária à fé cristã. Só que do outro lado, ele mantinha a base teológica tradicional para a separação entre cristãos e judeus. O argumento era que essa divisão era uma coisa puramente religiosa e não racial. E essa condenação ao antissemitismo nazista é bem explícita, viu? O texto denunciava a tal luta pela pureza racial como uma perseguição direta aos judeus. Chegava a chamar essa perseguição de uma negação flagrante dos direitos humanos e deixava claro que qualquer perseguição feita em nome do cristianismo era inaceitável. Então, o ponto crucial do documento era este. Ele fazia uma distinção muito clara entre a perseguição por raça e a separação por religião. A fonte que a gente analisa interpreta que o rascunho defendia que a base real, a base autêntica para essa separação, não era racial, mas sim uma questão de fé, que vinha lá da rejeição de Cristo pelo povo judeu. Para a gente ter uma ideia desse tom, tem uma citação direta do rascunho que diz que, cegos por uma visão de dominação e ganho material, os israelitas perderam o que eles próprios buscavam. É uma frase bem forte. Para explicar essa relação complexa entre judaísmo e cristianismo, o documento usava uma metáfora bem conhecida, a da oliveira. A raiz santa seria a religião verdadeira. Os ramos que caíram seriam os judeus que rejeitaram Cristo. Já os ramos enxertados seriam os gentios, os pagãos que se converteram. E o aviso era claro: até mesmo esses ramos enxertados poderiam cair se abandonassem a fé. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. Aquele rascunho de 1938 ficou esquecido. A Segunda Guerra e o Holocausto aconteceram, mudando o mundo para sempre. E aí, em 1965, o Concílio Vaticano II publicou um documento que, bom, mudou tudo. A Declaração Nostra Aetate. Pensa bem, são quase 3 décadas que separam os dois documentos. Um período que transformou o planeta e, claro, a própria Igreja. Só para recapitular, a Humani Generis Unitas foi engavetada em 1939. E só em 1965, a Nostra Aetate veio para estabelecer um rumo oficial totalmente novo. E a nossa fonte descreve a Nostra Aetate de uma forma bem direta, bem contundente. Ela seria um documento diametralmente oposto ao rascunho de 38, um texto que veio para alterar de forma fundamental a doutrina da Igreja sobre sua relação com o judaísmo. Então, vamos agora para o coração da nossa análise. Colocar lado a lado as teologias desses dois documentos, sempre de acordo com a interpretação da nossa fonte, claro. As diferenças são gritantes. O rascunho de 1938 via a conversão a Cristo como algo necessário para a salvação e até alertava sobre um contágio espiritual. Já a Nostra Aetate, em 65, muda completamente o foco. Passa a falar em diálogo e em fraternidade. Chega a dizer que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis e destaca o patrimônio espiritual que existe em comum. Para a gente sentir o tom de cautela do rascunho de 38, olha só essa frase.
Ele afirmava que a Igreja não ignora os perigos espirituais aos quais o contato com os judeus pode expor as almas. E aí, em contraste total, a gente pega o texto de Nostra Aetate de 1965. Ele diz: este sagrado concílio deseja fomentar e recomendar o mútuo conhecimento e estima, que se alcançaram sobretudo por meio dos estudos bíblicos e teológicos e com diálogos fraternos. A mudança de uma postura de advertência para uma de diálogo é da água para o vinho. E agora a gente chega na conclusão, talvez a parte mais poderosa da análise da nossa fonte, sobre o que a Nostra Aetate realmente significou. A fonte que estamos analisando argumenta que a Nostra Aetate não foi apenas uma declaração. Foi, nas palavras dela, uma corrente, uma prisão. É uma metáfora muito forte para descrever o impacto que esse documento teria tido na Igreja. E essa analogia vai mais fundo. A Igreja moderna seria como São Pedro aprisionado. E as correntes que aprendem seriam a Nostra Aetate e todos os acordos que vieram depois que impediriam a Igreja de voltar à sua doutrina tradicional. E os guardas seriam aqueles que defendem essa nova direção. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Qual é, afinal, o legado dessas visões tão diferentes para a Igreja hoje? Esse contraste entre o caminho que não foi seguido da Une Generis Unitas e a rota que foi estabelecida pela Nostra Aetate, com certeza continua a moldar debates e relações até os dias de hoje.